Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição. O grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui. Minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador, em Cristo Deus meu Salvador. Eu estava conversando dias desses com alguém a respeito de oração, e a pessoa está dizendo: olha, eu sinto que a igreja precisa de mais de oração e poder. E eu também. Só que quando eu conversava com aquela pessoa a respeito disso, eu percebi que aquela pessoa não compreendia direito nem a oração, nem o poder. Mas eu continuo achando, né, que essa é uma necessidade desesperada da nossa geração. Então, de onde nasce a verdadeira oração? Quais são as suas características? E como ela se relaciona com o poder? É isso que eu vi que aquela pessoa tinha perdido completamente. E a sua ideia de poder e de oração e o seu conhecimento da palavra era totalmente deficiente, por isso tudo isso se perdia. Mas nós não devemos nos enganar. Conhecer a palavra de Deus, que não nos leve à oração e ao poder que Deus quer operar em nós, é tão destrutivo quanto. Eu amo, eu diria, poder, né? Essa coisa que a pessoa estava falando. Eu amo a palavra poderoso. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre uma mulher poderosa, um homem poderoso, como por exemplo está em Atos 7:22, que a Bíblia diz assim: Moisés era poderoso em palavras e obras. Ou então Apolo, a Bíblia diz assim, em Atos 18:24, ele era poderoso nas Escrituras. Nós precisamos de poder, não há a menor dúvida. Eu amo quando o apóstolo Paulo diz assim: haja como homens e sejam fortes. Em 1 Coríntios 16:13, portai-vos varonilmente. A nossa geração, então, essa geração terapêutica, onde todo mundo acha que é doente, né, e sempre num tratamento sem fim, em que a igreja, em vez de parecer com um exército, parece com um hospital onde ninguém nunca fica bom. Ou então o apóstolo Paulo dizendo assim, em Efésios 6:10, seja forte no Senhor e na força do seu poder, ou fortalecei-vos no Senhor. Ou 2 Timóteo 2:1, seja forte na graça que há em Cristo Jesus. Você vê como fala muito sobre poder, e sobre no que. Então, nós só não podemos nos enganar que a busca desse poder não é o caminho do poder humano e nem do orgulho. É o caminho de uma guerra incessante contra o próprio eu. E poder, oração e a palavra estão ligados de tal maneira que ou você tem essas coisas todas, ou se você tiver a palavra que não gera essas coisas, é uma teologia fútil por fim. Então o caminho da guerra incessante contra o próprio eu é sobre isso. Poder, potência. Então qual é o maior poder do mundo? Qual é o maior poder que alguém pode ter no mundo? É o poder para não pecar, porque pecar, queridos, é o maior poder sobre os homens. Nenhum homem escapa. Então, o maior poder do mundo é o poder da santidade e do amor. Você vê como a igreja precisa de poder. E se você for ver como ele se relaciona com o coração, eu quero começar isso de trás para frente, mostrar a que a palavra nos leva a buscar poder e as necessidades desesperadas que nós temos de poder.
e depois eu quero, como a gente faz toda quinta-feira, olhar para a vida de alguém, e eu sei que eu não vou conseguir, a gente já vai conseguir olhar para a vida dessa pessoa só nesse quesito oração hoje, mas quem sabe podemos voltar, né, nas próximas quintas-feiras. Mas oração para que Deus nos faça poderoso, por exemplo, em sabedoria, de saber que da gente saber e não só saber, gostar de sentir o poder que nos faz como uma criança, por exemplo, como está em Mateus 18:4, portanto aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Nós precisamos de poder para nos tornarmos assim, humildes como aquela criança, ou então orar a Deus para sermos poderosos na guerra que derrote o impulso em minha alma que tende a destruir a paz. Você vê, nós lutamos contra forças poderosas e só cheios do poder nós podemos realmente viver para a glória de Deus. Então há um impulso em nossas almas que destrói a paz, e nós precisamos de poder, precisamos de uma vida de oração em cima da palavra de Deus, buscando poder. Por exemplo, Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós sabemos como nós temos de poder para seguir a paz com todos nesse mundo. Então Romanos 14:19, sigamos pois as coisas que servem para a paz e para a edificação um dos outros. Ou seja, nós precisamos de um poder enorme para seguir tudo aquilo que produz paz entre nós e edifica os irmãos. Ou Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós sabemos que só cheios do poder, essa realidade pode ser realidade de fato, no meio da igreja. Eu oro sempre a Deus, para ser forte e poderoso, duro e resistente contra a amargura, que eu seja tão forte contra a amargura, que a ternura do meu coração, do nosso coração, não seja destruída por feridas, como está em Oséias 11:18, como Deus diz assim: como te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, como te faria como Edimá, te poria como Zeboim. Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões a uma se acendem. Deus foi maltratado de todas as formas, mas você vê, há essa doçura no coração. Efésios 4:32 diz assim: antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, nós precisamos de uma dureza, de um poder contra a amargura, que é impossível sermos misericordiosos, perdoando uns aos outros, quando somos amargos, sermos benignos. Ou 1 Pedro 3:8, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando o irmão, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. É por isso que a igreja precisa ser cheia de poder, e essa deve ser a nossa oração. Cada coisa dessa é a base da oração, para nós buscarmos poder de Deus. Ou então orar para sermos poderosamente inflexíveis na nossa determinação de exaltar Cristo, de tal maneira que nós possamos abrir mão de coisas que nós poderíamos usar na vida, mas não faremos para que Cristo seja pregado a outras pessoas. Paulo diz assim em 1 Coríntios 9:22, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, por todos os meios chegar a salvar alguns. O que ele está dizendo? Quantas vezes você já viu as pessoas usarem esse texto, porque elas gostam de um determinado tipo de vida, elas pensam: olha, eu vou me fazer igual aquele grupo ali para ganhar eles, mas não é sobre isso que Paulo está dizendo. Ele está falando sobre: eu vou abrir mão da liberdade que eu tinha, e vou não viver como eu poderia viver, vou viver de uma forma que não era, para que eu possa ser um instrumento de Deus para salvar outras pessoas. É o contrário de achar a tribo que eu gosto para viver a vida que eu quero. Ele está falando sobre o oposto disso. Mas nós temos de poder. Ou então, orar para Deus nos fazer um tronco forte no meio do deserto,
impermeável ao vento e à seca do deserto, para que nós possamos dar fruto de mansidão no meio do deserto da vida. Nós vivemos num ambiente onde tudo é contra a mansidão. É um deserto em que esse fruto tende a não florir, a não ser que nós sejamos uma árvore poderosa. Por exemplo, Gálatas 5:23 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou Tiago 3,17: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois é pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia, de bons frutos. Ou seja, sabedoria de Deus, ela é assim, é pacífica, é moderável, é tratável. Nós sabemos como as pessoas tendem a não ser assim, mesmo aquelas pessoas que dizem servir a Deus. Poder. Ou 1 Pedro 3,4: mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso. No incorruptível traje de um espírito manso, que é precioso diante de Deus. Ou então, orar para pedir a Deus um poderoso discernimento, como a serpente, para que nós possamos encontrar, no meio de um mundo que nos maltrata, ver as aberturas para mostrarmos o amor e a mansidão de uma pomba. Sabe, é nesse contexto que Jesus diz: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Aí você pensa: como é que eu vou viver no meio de ovelhas? Eu sou uma ovelha no meio de lobo. Portanto, sede prudentes como as serpentes. Para quê? Para que vocês possam ser mansos como as pombas. Ou seja, não é para que eu seja violento para me proteger dos lobos, mas eu tenha o discernimento e a sabedoria da serpente, para que eu possa expressar nesse ambiente em que eu sou uma ovelha no meio de lobos, a mansidão de uma pomba. Ou então orar a Deus para poderosamente nós sermos imunes à picada do engano e da autojustiça, para que a gente possa sentir o milagre operando em nossas vidas, de sentir a compaixão não merecida. A Bíblia diz assim, em Lucas 10:23: e voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem. No Lucas 15:20 diz: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e beijou. Ou Hebreus 10:34: porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens. Está vendo? Essa capacidade do milagre da compaixão imerecida. Aquele jovem fez tudo errado e recebeu essa compaixão enorme. Ou essas pessoas perderam todas as coisas, mas estavam com corações ternos. Ou então 1 Pedro 3,8: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, intranhavelmente misericordiosos e afáveis. Você vê porque que nós precisamos de poder, e como o poder está relacionado à oração, e como só a palavra, um grande conhecimento não é suficiente. Mas aquela pessoa que estava falando comigo não conhecia nem o que era o poder, nem o propósito do poder de Deus em nossas vidas, não conhecia o que era a oração, porque ele não conhecia a palavra de Deus. Mas eu penso que conhecer a palavra de Deus nos deixa no mesmo lugar, se não nos levar a poder e a uma vida de oração, que gera isso em nós. Então, precisamos de poder e oramos a Deus para nos fazer poderosos, inflexíveis à tentação do egoísmo, para que no nosso coração possa fluir bondade. 2 Coríntios 6,6 diz assim: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Ou Gálatas 5:22: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Ou Efésios 4:32: antes sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Ou Colossenses 3:12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Está vendo? É por isso, o nosso mundo é projetado para você não ser desse jeito. É preciso de um poder enorme, operando em nós. Nós oramos a Deus para fazer de nós poderosamente pessoas que
não respondam ao mel da autopiedade. Todos nós temos uma tendência à autopiedade, e isso faz que a gente não tenha recursos contra o mal, e não podemos retornar o mal com o bem, porque você sente tanta pena de você mesmo, mas é preciso de um poder tão grande para não sentir pena de nós mesmos quando alguém faz mal a nós. Então, por exemplo, Romanos 12, 17 diz: e ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Ou 1 Tessalonicenses 5,15: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas siga sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Ou 1 Pedro 3,9: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Não retorne o mal com o mal, não injúria com injúria. Como é natural retornar o mal com o mal, injúria por injúria, ainda que a tua cabeça esteja cheia de teologia saudável. É por isso que a teologia saudável deve levar a profunda oração, e nós devemos perceber a necessidade desesperada de poder em nossas vidas, sabe, orar para que Deus nos faça forte, com coragem implacável, para cortar todo traço de ganância natural no ser humano. Poder, queridos. Filipenses 4,11 diz: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a estar contente com o que eu tenho. Quanto poder é necessário para você ficar satisfeito com o que você tem. Ou 1 Timóteo 6,8: tendo porém sustento e roupa para vestir, estejam satisfeitos e contentes. O nosso mundo não é assim. Ou então Hebreus 13:5: sede vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que vocês têm, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Você vê a necessidade de cada texto desse ser coberto de uma vida de oração e sermos cheios do poder de Deus. Poder para nos fazer fortes, sabe, com pensamentos satisfatórios, e uma mente de uma criança a olhar para as coisas desse mundo, de tal maneira que, ao olharmos para uma mulher, não olhemos como o mundo olha, e como a nossa cultura tende a fazer, homem, mulher, mas entender que o nosso coração deve marcar a nossa mente com uma pureza de olhos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou essa santa violência de Mateus 18:9: e se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira longe. Por causa disso, por causa dessa verdade, os puros de coração. Que Deus nos faça poderosos contra o poder da autojustificação, que é tão forte, que faça com que a gente não possa se humilhar e nos arrepender e chorar pelo nosso pecado, porque se você justifica uma coisa que você faz, você não pode se humilhar por aquilo, você não pode chorar. Tiago, por exemplo, 5,16 diz: senti as vossas misérias. Mas ninguém que se justifica sente a sua miséria, queridos. Porque se você tem uma desculpa para o que você fez, então não é uma miséria. Ele diz: senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Mas para isso você precisa desse poder de vencer a autojustificação, que nos torna humildes, que nos humilha. Ou então Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros. Como é difícil quando você se auto-justifica confessar a culpa a alguém. Quase sempre quando você faz isso, você ainda vai dizer: olha, mas também você fez aquilo, você também agiu dessa forma, mesmo assim eu estou pedindo perdão, mas você, entende? Confessai as vossas culpas. Como é difícil, como você precisa de poder. Como nós podemos orar: Senhor, nos faça poderoso para resistir à isca da produtividade frenética, que nunca deixa nós desfrutarmos das águas tranquilas, da tua presença. Nosso mundo é assim.
O Salmo 23, 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Mas como se nós buscamos uma produtividade frenética em nossos dias, nós nunca paramos para descansar em águas tranquilas na presença de Deus. Ou Lucas 10, 42, que Jesus diz: Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ela escolheu sair dessa produtividade frenética e descansar aos meus pés. Deus nos fazer poderosos, é sobre isso que nós devemos orar, e é por isso que nós precisamos de poder, contra a ressaca mortal da autoconfiança, que nós temos naturalmente, que a gente nunca tenha vergonha de confiar no braço forte de Deus, como uma criancinha confia no seu pai, que a gente possa orar como Davi no Salmo 37, 3 e 5 diz: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Como isso é difícil, porque nós temos autoconfiança demais. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, Provérbios 3:5. Ou então Paulo, em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós devemos orar para Deus nos fazer poderosos, para saborear as promessas soberanas de Deus, de que, confiando nelas, eu nunca vou deixar de cantar louvores a Deus, mesmo em meio aos maus tratos nesse mundo por causa do seu nome, como Mateus 5:11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos. Nós sabemos como é difícil quando alguém fala mal de nós, nos trata mal, a gente se exultar e alegrar. É por isso que o crente precisa de poder, e é por isso que a palavra, essas coisas, se não nos levarem à oração, nós não entendemos. Nós precisamos de poder, como Paulo em Atos 16:25, que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus, e os outros presos escutavam eles cantando, todo arrebentados de uma surra. Ou então Paulo em 2 Coríntios 6:10, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Então poder e oração estão ligados, e só com conhecimento da palavra de Deus que nos leve a isso, nós temos vida espiritual de verdade. E como toda quinta-feira a gente abre uma janela sobre alguém, eu penso que quando nós pensamos em oração, não é só oração não, assim, mas em oração, nada é mais profundo do que a vida de Daniel. Eu falo não só oração, porque Daniel para mim é a pessoa mais admirável na palavra de Deus, junto, sei lá, com o apóstolo Paulo. Nem José é tão admirável como Daniel. É incrível a vida de Daniel, como ele modela, como ele é uma janela para quase tudo na nossa vida. Quase todas as áreas da nossa vida, você encontra na vida de Daniel uma janela que ilumina tudo, te expõe teu coração. E esse capítulo, então, capítulo 9, é cheio de graça sobre o que é orar. E nós temos perdido isso, queridos. E como eu disse, é um ensino tão grande em Daniel a respeito de oração, e é maravilhoso porque, por exemplo, Mateus 6 vai nos ensinar a orar, o ensino sobre a oração. Mas aqui na vida de Daniel, você aprende com Daniel orando. Lá nós temos o mais profundo ensino de Cristo, não é? da Bíblia, sobre oração, o que é oração, como orar. Mas em Daniel, você tem esse ensino profundo, semelhante, talvez nenhum outro lugar da Bíblia sejam tão profundos, com Daniel orando, você vendo a prática daquilo que Jesus ensinou. Então ele não ensina oração para nós em preceitos, ele ensina a oração orando, e isso é a melhor coisa que tem, nós conhecermos profundamente o que a Bíblia ensina sobre oração, e depois nós aprendermos profundamente o que a Bíblia ensina sobre oração, olhando alguém fazer exatamente aquilo. Então esses dois capítulos, Mateus 6 e Daniel 9, nos levam a isso. Agora, se todos nós aqui já estudamos o mínimo o livro de Daniel, você vai ver que Daniel é um padrão de excelência espiritual.
sabe? Tem José, assim, que também é assim, mas você pode ver algumas coisas em José que ainda não são a maturidade no seu início, né? Mas em Daniel não, é incrível. O padrão de excelência espiritual em todas as áreas, quase, que você possa imaginar. E à medida que você estuda, você vai vendo quão notável foi esse servo de Deus, quanta graça de Deus, né? Ele levantou a cabeça e os ombros muito acima de quase tudo que a gente pode ver na sua geração, em todas as gerações, mesmo perto de homens memoráveis, como na geração deles, Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas havia algo em Daniel que eu colocava sobre todas essas coisas. Ele modela a excelência espiritual. Se há alguém em que as janelas da sua vida nos mostra excelência espiritual, é Daniel. Ele define padrão. Nós poderemos estudar em Daniel como ele era intransigente com a verdade de Deus, como ele era ousado, como ele era cheio de fé, como ele era altruísta, como ele era humilde, como ele era completamente resistente ao mundanismo, como ele era persistente no seu compromisso de glorificar a Deus em todas as situações. Nós vamos ver o nível de comprometimento dele com santidade, sabe? Como ele foi incorruptível com todas aquelas pressões da Babilônia, como ele tinha uma vida consistente com aquilo que ele cria, como o que ele cria era expresso em sua vida, como ele tinha confiança, como ele era virtuoso, como ele era obediente, como ele modela para nós uma vida de adoração. Então, não é de se admirar que nós encontremos nele a janela mais profunda de oração. Nós podemos encontrar algo igual em alguns outros, mas não mais profundo. Se você lembrar, no capítulo 6 de Daniel, ele não podia parar de orar. Daniel não podia parar de orar. As pessoas hoje param de orar por qualquer coisa, não é? Na verdade, vamos combinar, a nossa geração é a geração mais... Quando Jesus disse assim, ai de ti, Corazim, Betsaida, é porque se tivesse acontecido naquele dia, vai se levantar, sei lá, as pessoas de Sodoma. Ou então ele disse assim, olha, a rainha de Sabá vai condenar vocês, porque ela veio de longe ouvir a sabedoria de Salomão. Mas já imagina isso, nós vivemos numa geração que a pessoa sente uma dor lá na China, e ela já não pensa assim, não posso ir no culto, não posso orar, não consigo me concentrar. Agora, se a rainha de Sabá vai condenar aquelas pessoas porque ela viajou de camelo, sei lá quanto tempo, para ouvir um pouquinho da verdade que fluía de Salomão, imagine como ela vai condenar a nossa geração, tão acomodada. Mas Daniel não podia parar de orar, você vê no capítulo 6, ele estava ameaçado de morte, leões, uma coisa apavorante. Mas mesmo que significasse a morte, a cova dos leões, esse era um homem que não podia parar de orar. E especialmente no capítulo 9, ele modela para nós esse profundo senso de visão da santidade de Deus, da pecaminosidade. Ele era um homem incrível, ele era um homem de oração. Tudo aquilo que nós vimos no início, nós achamos que o nosso mundo é contra todas aquelas coisas, e nós achamos normal a nossa vida não expressar aquelas coisas. E ainda assim, nossa vida de oração é defeituosa, mesmo com essa necessidade desesperadora de poder para vivermos a verdade que nós conhecemos. Então, Daniel era totalmente comprometido com Deus desde a sua juventude. Daniel tira de todo mundo a desculpa de que eu tenho 15 anos, tenho 14 anos, tenho 17 anos. Daniel acaba com essa história, porque desde a sua juventude ele era um cara completamente comprometido. Então no capítulo 9 ele ora, no capítulo 6 ele ora e vai para a cova dos leões, porque ele ora. E quando nós examinamos a oração dele aqui, nós descobrimos os elementos da verdadeira oração, da verdadeira intercessão, do verdadeiro coração de quem ora, e do poder de Deus que flui. É um tratado sobre oração. Então no versículo 1 diz: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi feito rei
sobre o reino dos caldeus. Então, esse é o primeiro ano, não é? De Dario, mas Dario é uma espécie de título, não é? Porque o primeiro governante desse reino foi Ciro, e Daniel está localizando, e no primeiro ano é onde acontece aquela oração do capítulo 6, que é jogado na cova dos leões. O capítulo 9 está falando sobre a mesma época. Você vê que ele não podia parar de orar lá, mesmo sendo ameaçado de morte. Aqui no capítulo 9 já aconteceu aquelas coisas, mas ele está naquele mesmo instante, né? Mesmo momento, e ele sente uma necessidade tão grande de orar. E aqui mais uma vez menciona que ele está no primeiro ano do rei Dario, onde ele teve a experiência na cova dos leões, e o império babilônico tinha acabado. Nós sabemos, no capítulo 5 de Daniel, como foi escrito na parede: pesado foste na balança e achado em falta. Naquele dia, o império babilônico caiu, e os medos e os persas entraram, estabeleceram seu reino, e nessa primeira fase, o primeiro governante foi Ciro. Mas agora, a data que isso aconteceu, 536 e 539 antes de Cristo, Daniel tinha 80 anos de idade ou mais. 80 ou mais, mas não é mais, 80, 83, 82, assim, ele era alguém. Ter 80 anos hoje é difícil, queridos, é difícil, mas não pensem, hoje tem um monte de remédio, um monte de cuidado, um monte de coisa, sabe? Mas ter 80 anos na época de Daniel, o cara estava no fim mesmo, assim, estava estragado, as pessoas estavam estragadas muito antes. Agora lembre que ele foi para a Babilônia quando ele era adolescente. Ele foi para a Babilônia com 14 ou 15 anos de idade, portanto ele estava na Babilônia há 65 anos. Ele saiu na primeira deportação, houve 3. Ele era a nata, fazia parte da nata, foi logo que os babilônios pegaram, das melhores famílias. Então ele estava lá há 65, 67 anos. Daniel era famoso. Mesmo o Império Babilônico tendo caído, os medos e os persas tinham ouvido falar sobre esse homem extraordinário, que durante todos esses anos foi totalmente útil. Aquele Império Babilônico, aquele homem extraordinário que revelou sonhos, que enfrentou situações extremas, um homem sábio, e ele continuou, de certa forma, na posição que ele ocupava antes, durante todo o tempo do Império Babilônico, por causa da sua grande sabedoria, porque ele foi um instrumento útil, e os medos, então, continuaram com ele. Então, no primeiro ano do seu reinado, Daniel, agora Daniel está falando, no primeiro ano de Darius, é tipo assim, um título como faraó, como, sabe? Então, na verdade, o primeiro governante desse império, dos medos e dos persas, foi Ciro. Mas ele está dizendo, naquele primeiro ano, eu entendi pelos livros o número de anos a respeito do qual a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, que era de 70 anos, da desolação de Jerusalém. Ou seja, agora Daniel está com 80 anos, faz 65 anos que ele saiu, 65 a 68 anos, e ele está fazendo o quê? Ele está lendo a palavra de Deus. Ele era um profeta. As profecias mais incríveis sobre o fim do mundo são profetizadas por Daniel. Mas você vê, apesar de ser assim, de ter revelações tremendas, ele era um estudante da palavra de Deus. Ele não ficava orando para Deus falar, ele estudava a palavra de Deus. Todos nós temos a responsabilidade de um compromisso com a palavra de Deus. Então, Daniel era assim, ele estava envolvido em ler os livros
E é evidente que na Babilônia se manteve os escritos, e até o escrito de Jeremias, o Velho Testamento, ele estava lendo. E nós sabemos que havia sido destruído, mas foi reescrito, né, copiados depois, e copiados pelos escribas no exílio, e disponibilizado. E Daniel então estava com esses documentos, e eles incluíam o livro de Jeremias, e nós sabemos que Jeremias escreveu 2 livros, então esses mesmos 2 livros que você tem, que eu tenho, Daniel estava lendo, Jeremias e Lamentações. E ele estava lembrando do que Jeremias tinha profetizado sobre o cativeiro, e ele, meditando a respeito disso, nós sabemos que Jeremias tinha sido levantado por Deus como um dos últimos profetas para falar a Israel, e ele escreveu a profecia. Nós sabemos que aquilo foi destruído, mas que ele teve que reescrever tudo, e assim o escrito de Jeremias estava disponível. Então, o que ele estava lendo em Jeremias? Nós sabemos, estava lendo Jeremias 25, 11 e 12. A gente não... Daniel não fala isso, né? Até porque não tinha essa divisão, mas ele menciona o que ele estava lendo, e o que ele estava lendo era isso. A Bíblia diz assim: e toda essa terra virá a ser um deserto, falando da terra de Judá. Toda a terra se tornará uma desolação e horror, e essas nações servirão ao rei da Babilônia. Quanto tempo? Durante 70 anos, é isso que Jeremias 25, 11 e 12 diz. E será quando os 70 anos passarem, eu castigarei o rei da Babilônia, diz o Senhor, por toda a iniquidade que eles fizeram na terra. E agora, Daniel está lendo exatamente isso, e ele faz os cálculos, e diz: olha, eu estou aqui há quase 70 anos, eu sou um velhinho, eu saí de casa com 14 anos de idade, com 15, então, ele está lendo também o capítulo 29, de Jeremias, versículo 10, porque diz assim: porque assim diz o Senhor, passados 70 anos na Babilônia, eu vou visitá-lo e realizar a minha boa palavra para você, e fazer vocês voltarem para este lugar. Então aqui começa o retrato. Daniel está lendo as profecias, a palavra de Deus, como nós temos acesso, como nós estávamos fazendo no início, lendo tudo aquilo que Deus declara a nosso respeito, a necessidade que nós temos de viver aquelas verdades que Deus declarou sobre os seus filhos. Ele está lendo, então ele descobre isso. Ele já sabia que ele estava lá esse tempo todo, então o tempo estava chegando. Agora, nós não sabemos se os 70 anos que Jeremias profetizou fazia parte da primeira deportação, quando Daniel saiu em 605 a.C., se era isso, estava em cima da hora os 70 anos. Se foi na segunda, 597, a segunda deportação, ainda assim estava próximo. E se fosse na hora que Jerusalém foi totalmente destruída, em 586, ainda assim estava um pouco mais longe, alguns anos antes, mas ainda assim estava bem próximo. Nós não sabemos, mas Daniel está com a palavra de Deus, está orando, e Daniel entendeu pela palavra de Deus que o tempo estava chegando. Então a Bíblia diz que Daniel começou a orar, e eu quero mostrar algo nesses minutos finais, eu prometo continuar depois. Sabe, há um contexto bíblico que é importante aqui, há um contexto histórico, mas nós vamos ter que nos ater ao contexto espiritual, porque não teremos tempo de entrar em nenhum ponto aqui fundamental sobre oração, se olharmos esses outros contextos importantes. Então, no versículo 13 e 4, Daniel diz assim, vamos olhar só o contexto espiritual disso: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus, e fiz a minha confissão e disse: ó Senhor, ó Deus grande e temível. Agora, você olha para isso, versículo 3, e você vê humildade. Versículo 4 você vê confissão. Versículo 4 você vê reverência. Humildade, confissão e reverência. 3 coisas. Esse é o tipo de coração do qual flui verdadeira oração. Ela flui de uma relação
verdadeira com a palavra de Deus que gera isso em nós. Então o peso da oração de Daniel é o seu próprio pecado diante da grande e terrível majestade de Deus. Então, quando você olha para a oração a partir disso, esse contexto, até o versículo 19, ele vai estar orando, a partir de então, mas ele não vai falar o que ele vai pedir até o fim, só no fim que a gente vai saber isso, e não vai ser hoje, né? Então esses são os princípios da verdadeira oração. Você pode anotar isso num lugar, você pode buscar na sua vida essas marcas, ou não a oração de fato em sua vida nem na minha. Portanto, é bom nós termos essas marcas, e se não temos, buscarmos essas marcas, esses princípios. Nós devemos escrever, devemos anotar, porque são princípios atemporais, porque são princípios que vão estar sendo verdade para os filhos de Deus até o fim, através de todas as épocas. É isso que vai guiar a nossa comunhão com Deus. Então, primeiro, a oração é a resposta à palavra de Deus. A oração é uma resposta à palavra de Deus. Isso é uma realidade impressionante quando nós olhamos para esse texto. E é muito fácil você conhecer tudo o que você conhece e isso não te levar à oração. E a sua vida de oração é uma teologia inútil. Então, quando você vê o versículo 2, ele diz: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos a respeito do qual a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, que era de 70 anos, nas desolações de Jerusalém. E então eu curvei o meu rosto ao Senhor. Então, a oração de Daniel nasce do entendimento da palavra. Nós, no início da meditação, vimos quanta coisa a palavra diz de como nós temos que ser. É o entendimento da palavra que leva inexoravelmente à oração. É por isso que é importante conhecer a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E só é importante o estudo, só se mostra que foi importante de fato, se o que segue ao conhecimento é a oração. Se não segue, não. Porque a palavra vem em primeiro lugar, porque se nós não compreendemos a palavra de Deus, nós não entendemos os planos e os propósitos de Deus que vão guiar a nossa oração. Tudo aquilo que nós falamos no início, até falei que estava começando pelo fim, você vê ali o propósito e o plano de Deus para os seus filhos. E quando você vê isso, você sente a necessidade de um grande poder. Então você vai orar. Você vai orar a respeito disso. Foi quando Daniel viu o plano de Deus que ele começou a orar. Ele percebeu o que Deus tinha em mente. E ele começou então a comungar, a ter comunhão com aquilo que está na mente de Deus, a desejar o que Deus deseja, a querer o que Deus quer. Então a sua oração se torna um elemento no cumprimento da palavra de Deus. Ele reconhece o propósito divino revelado em sua palavra. Isso não faz ele simplesmente entender e ser um expert disso e debater com seus companheiros a respeito disso. O livro de Daniel é um dos que mais fala sobre a soberania de Deus. Daniel sabia que o que Deus disse ia acontecer. Ele sabia que o que o profeta Jeremias profetizou não podia falhar. Ele sabia que a palavra de Deus não pode ser alterada. Ele sabia que Deus tinha que cumprir a sua palavra. Então, por que Daniel orava? Não é? Agora, a razão humana diria o seguinte: ora, se você está lendo Jeremias, se Jeremias diz que é 70 anos, se Deus diz que é isso que ele vai fazer, se essa é a palavra de Deus, se Deus vai fazer aquilo que ele disse que vai fazer, então por que nós temos que orar? Normalmente é isso que as pessoas dizem para mim. Se a palavra de Deus disse algo, então por que eu tenho que orar? Ou então alguém diz assim: se Deus é soberano, se tudo vai acontecer como Deus disse que vai acontecer, por que eu tenho que orar? Esse é o raciocínio. Essas pessoas raciocinam assim: olha, Deus falou 70 anos, eu estou aqui há 60 e poucos anos, 70 anos está chegando, agora então é só esperar, vou sentar na minha cadeira de balanço e esperar, porque está chegando a hora
que Deus disse através de Jeremias. Não faz sentido nenhum chorar, clamar, fazer jejum, me vestir de saco. Mas essa não é a resposta de Daniel. Ele sentiu a responsabilidade, sabe? Há muitas coisas, há muitas relações finais que nós nunca compreendemos totalmente, mas Deus determinou usar meios para cumprir o seu propósito, e um desses meios é a oração. E nossos corações, os nossos novos corações, estão sincronizados com essa vontade de Deus, quando nós de fato conhecemos a sua palavra. Então, quando Daniel ouviu e leu o plano de Deus, ele não agiu de uma maneira fatalista sobre o assunto, fechou o livro. Bem, agora eu vou esperar acontecer, porque Deus disse, Jeremias era profeta, e não, ele se colocou de joelhos, ele clamou a Deus, ele colocou sacos, cinzas, as expressões culturais da época, para mostrar humilhação. E o pedido dele não vai aparecer agora, nós vamos aprender muitas coisas até aparecer o pedido dele, mas eu vou adiantar o pedido dele. O pedido dele só vai aparecer no versículo 19, porque ele vai falar muita coisa antes de pedir. E sabe qual é o pedido de Daniel? Faça, Deus, faça como tu disse, cumpra a sua palavra, faça. Eu compreendo a tua palavra, eu quero que ela se cumpra. Alguém pode dizer, por que você está orando isso? Não é o que Deus disse que ia fazer? Para que orar tanto para ele fazer o que ele já disse que vai fazer? Daniel não está interessado simplesmente no raciocínio humano caído. Esse é um novo homem, sabe? Ele não diz simplesmente o que a maioria das pessoas dizem para justificar uma vida sem oração. Porque nós devemos orar, se nós já descobrimos o propósito de Deus na palavra, ele não pode falhar. As nossas orações, elas mostram que nossas mentes e corações se alinharam com o de Deus, que a vontade de Deus passou a ser a nossa. A oração é para nós nos alinharmos às causas de Deus, é para ficar evidente, fica evidente que o nosso coração e o de Deus têm comunhão de propósitos, de desejos. Nós vemos nossa pecaminosidade, então nós vemos nossa necessidade de graça e poder, e nós nos submetemos ao plano de Deus. Assim, oração e palavra, elas estão ligadas inseparavelmente. Nós não podemos orar se não conhecemos a palavra de Deus, mas não podemos deixar de orar se conhecemos a palavra de Deus. O salmo mais longo da Bíblia, o Salmo 119, diz algo importante para nós. No versículo 24 diz assim: os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Os testemunhos são o meu prazer, os meus conselheiros. Ou seja, eles me aconselham, eu vou à tua palavra, e eles me dizem o que fazer, o que viver, o que pensar, o que desejar. Eles instruem a minha mente, me mostram o que é necessário. No versículo 99 diz assim: tenho mais entendimento do que os mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os velhos, porque tenho guardado os teus preceitos. Ou seja, eu quero entender teus planos, eu quero entender os teus preceitos, eu quero compreender a tua palavra. Isso me faz mais sábio do que a experiência que a velhice poderia trazer, ou que os mestres poderiam ter. E eu estou me identificando com o teu coração. A palavra de Deus, então, ela está ligada à oração, porque se meu coração se identificou com o de Deus, eu começo a sentir como Deus sente. Sabe, como João, por exemplo. João, Apocalipse 29 diz assim, Jesus diz assim: eis que venho sem demora. Ele vai dizer o quê? Ainda bem, então, graças a Deus, vem sem demora. Isso é ótimo, vou sentar ali. Não, o coração de João está ligado, o desejo. Então Jesus diz assim: eis que venho sem demora. Ele diz: ora vem, Senhor Jesus.
Você vê, oração é isso. Oração mostra que o coração está ligado, que os propósitos são iguais. Deus tem um propósito e eu desejo esses propósitos. Você vem sem demora, então ora vem, Senhor Jesus. Ele ora a respeito disso. Você diz, João é um estúpido. Jesus estava acabando de dizer que vinha sem demora. Para que orar, ora vem, Senhor Jesus, se ele acabou de dizer isso? Porque eu estou identificado com a necessidade que ele venha. Eu estou identificado com a necessidade dele ser totalmente glorificado na sua vinda. Isso queima o meu coração, é um ponto de identificação com o propósito de Deus, com o plano de Deus. Isso quer dizer que meu coração responde ao plano de Deus. Você vê muito isso em Esdras e Neemias, no capítulo 9, versículo 4, diz assim: então se ajuntaram a mim todos os que tremiam da palavra de Deus em Israel. Não é maravilhoso isso? Os que tremiam, eles igual Daniel, começaram a ler a palavra de Deus e começaram a tremer. Todos os que tremiam da palavra de Deus em Israel. Esdras 9:4, por causa da transgressão dos que tinham sido levados, e sentei-me chocado ao sacrifício da tarde. Quando eles leram a palavra de Deus, viram tudo que Israel tinha feito, porque foi levado para o cativo, eles ficaram chocados. Essas pessoas estavam sentindo o que Deus sente, o coração delas estava em comunhão, e eles começaram a ler a palavra de Deus, e eles começaram a ouvir como foi a razão pela qual o povo foi levado ao cativeiro. No versículo 5 diz assim: e ao sacrifício da tarde eu levantei-me do meu peso, e tendo rasgado as minhas vestes, o meu manto, eu caí sobre os meus joelhos, e eu estendi as mãos ao Senhor meu Deus, e disse: meu Deus. Então ele lança uma oração. Essa é a oração verdadeira. Ela nasce da compreensão dos planos e dos preceitos de Deus. Nunca simplesmente tem aquela relação, Deus disse isso, Deus vai fazer isso. Não, ele sente essa dor, esse horror, e ele diz assim: todas as pessoas se juntaram à porta, chamada a porta das águas, no capítulo 8 de Neemias, e falou Esdras, o escriba que trouxe o livro da lei de Moisés. Então fizeram uma espécie de púlpito, sabe, igual aqui nessa noite, e Esdras começou a pregar para as pessoas, ler e explicar. Ele abriu o livro perante os olhos do povo, pois ele foi elevado acima do povo, e quando ele abriu, todos se levantaram, e ele leu a palavra de Deus, e ele explicou a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ficaram lá de pé, ouvindo aquilo de manhã, de 6 horas da manhã, durante 6 horas sem parar. Isso que foi sermão, quem dera nós pudéssemos ficar assim, né? E então eles fizeram um jejum, e se vestiram de saco, e jogaram terra sobre si mesmo, e separaram os estrangeiros, e começaram a confessar os seus pecados e iniquidades a Deus. Então quando a lei de Deus foi lida, eles sentiram essa necessidade profunda, e caíram em oração profunda, em humilhação. Ou seja, você está ouvindo a verdade de Deus, pelo que você lê, e esse é o motivo da confissão. Quando você ouve Deus falar a respeito da sua santidade, o que isso te leva? A oração de confissão, porque você começa a ver, a palavra de Deus sempre leva a gente à oração, ou leva a gente à confissão, porque nós vimos a santidade de Deus, ou leva a gente a louvor de gratidão, pela bem-aventurança que nos alcançou, a gratidão pelo seu plano desenrolando em nossas vidas. É por isso que oração em palavra, por exemplo, em Atos 6, o apóstolo diz assim: nós não podemos nos separar para fazer outras coisas, porque nós devemos nos dedicar à oração e à palavra. Oração e palavra estão sempre juntos. Paulo, por exemplo, diz assim em Efésios 3: foi-me dada a dispensação da graça de Deus, e por revelação, Deus me fez saber um mistério que essencialmente era a compreensão do Novo Testamento, e Deus deu-me um mistério, e eu estou passando o mistério para vocês. Mistério que me foi revelado em épocas passadas, que estava oculto, mas agora é revelado sobre os santos apóstolos e profetas, pelo Espírito de Deus. Ele começa a falar a respeito disso, sobre a grandeza do Evangelho, da revelação da verdade, e ele diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos. Você vê, a compreensão disso faz ele orar. Me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele diz: eu oro para que vocês sejam capazes de compreender com todos os santos o amor de Cristo. A palavra sempre gera oração, ou então, queridos, ela é inútil. Quando Deus fala,
nós ansiamos em comungar com o que Deus quer. Quando Deus fala sobre arrependimento, nós, depois de lermos ou ouvirmos, nos prostramos em oração de confissão. É assim. Quando a palavra fala sobre bênção, nós nos prostramos para louvar a Deus. Quando a palavra de Deus fala sobre a glória, nós ansiamos por receber a glória. Quando a palavra de Deus diz assim, eis que cedo venho, nós nos prostramos e diz, ora vem Senhor Jesus. Sempre essa resposta. Quando a palavra de Deus fala, sabe, e nós percebemos isso, quando a Bíblia fala sobre pecado num culto, na nossa casa, quando estamos com a palavra, nós começamos a ficar ansiosos por confessar, por sondar o coração. Quando a Bíblia fala sobre julgamento, nós oramos para que nós sejamos livres de estarmos debaixo de algo que desagrade Deus daquela forma. Quando nós ouvimos na palavra sobre o inferno, nós caímos de joelho e oramos pelos perdidos. Nós somos tocados, a palavra de Deus é a causa da oração. E é porque nós sabemos que a vontade de Deus é feita, e isso não nos leva a um fatalismo. Sempre que você fala assim, olha, não, Deus vai fazer, Deus disse, Deus não pode falhar, Ele disse que vai fazer isso. Isso é uma indiferença teológica doente. E eu acho que ela é uma grande doença daqueles da nossa geração que tem escapado de um falso evangelho. Muitos não escapam de uma indiferença teológica doente. Muitos falam da soberania de Deus só para justificar a evidência de que seus corações não estão em sincronia com o de Deus, nem com a vontade de Deus. Eles ouvem, ora vem Senhor Jesus, Deus é soberano, Ele vai vir então, Ele vai fazer isso. Ele não tem aquele afã de, ora vem Senhor Jesus. Então a primeira marca é que a oração é gerada pela palavra de Deus. E sempre o verdadeiro ouvir da palavra de Deus gera oração. A segunda coisa é que a oração então se baseia na vontade de Deus. Ela se baseia na vontade de Deus, porque ela é gerada pela palavra de Deus, e ela é gerada quando nós compreendemos qual é a vontade de Deus. Então, no capítulo 2, ele diz, eu percebi pela palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeremias, que era de 70 anos. Então, não há nenhum sinal de resignação em Daniel ao ouvir isso. Ele acreditava na oração como um elemento da realização daquilo que Deus certamente faria. Se Deus tem um propósito, o seu povo se identifica com a vontade de Deus. E imediatamente ele então começa a orar sobre a vontade de Deus. Então, a verdadeira oração nunca tenta mudar a vontade de Deus. Ela sempre flui da palavra de Deus, que nos mostra o propósito de Deus, e nos faz nos identificar e comungar com o desejo de Deus, e sentirmos isso. Então ela nunca, porque nós oramos exatamente para que nossos corações estejam alinhados, e a oração verdadeira é a única evidência de que nossos corações de fato estão alinhados com a vontade de Deus. Que nós não temos uma teologia doente, que diz, 70 anos eu... Então, a vontade de Deus sempre é o quê? É abençoar aqueles que têm um coração em comunhão com Ele. Nós sabemos disso. Então, nós nunca pensamos em orar por nada para que a vontade de Deus de alguma maneira seja contrariada. É o contrário, é a percepção dessa vontade que nos impulsiona. E Apocalipse 6, dos versículos de 9 a 11, há uma visão interessante, que os mártires, todos aqueles que morreram martirizados, oram assim, até quando, ó Senhor? Quanto tempo até que você vingue nosso sangue sobre a terra? Quanto tempo o mal vai ter a sua influência? Só que isso havia sido profetizado quanto tempo, e óbvio que essas pessoas não estão mais nas limitações que nós temos, elas sabiam, mas elas estão expressando o seu pesar. O próprio Daniel é um dos que profetizaram
sobre esse tempo. No entanto, eles estão identificados de como o nome de Deus é desonrado no mundo. Como Deus não é tratado na dignidade da sua glória. Então eles estão identificados com isso, eles já estão ali no trono de Deus. Mas eles clamam: faça isso, Deus. Vindique o seu nome. Glorifique o seu nome. Em 1 Samuel capítulo 12, versículo 19, tem outra coisa assim que é interessante. O povo de Israel peca, pedindo rei, as coisas. Então, eles pedem a Samuel, quando vê que as coisas não são como deviam ser, e diz assim: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que a gente não morra, porque nós adicionamos a todos os nossos pecados mais esse mal de pedirmos um rei. Nós sabemos que eles obtiveram o rei que eles queriam, grande, forte e horrível. Eles estão pedindo: rogai por nós, porque nós sabemos que temos desafiado Deus nisso. Não era o que Deus queria. Então Samuel responde assim: disse Samuel ao povo: não temais ser destruídos, porque Deus não vai fazer isso. E Samuel diz a razão: por amor do seu nome, Ele não vai destruir vocês. Ele vai cumprir a sua palavra, por causa do seu próprio nome, não por amor de vós. Aí no versículo 23 ele diz uma coisa incrível: quanto a mim, Deus me livre, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Não é engraçado? Ele primeiro diz: não, Deus não vai destruir, por causa do nome dele, Ele não vai. Então para que orar? Para que orar por eles? Para eles não serem destruídos, se Deus não vai destruí-los por causa do amor do seu nome. Aí ele diz isso: quanto a mim, Deus me livre, de que eu peque contra Deus, deixando de orar por vocês. A gente tinha acabado de dizer que Deus não ia abandonar eles. Por que ele disse que seria um pecado ele não orar, para Deus não abandonar eles? Deixando de orar. A razão humana diria: para que orar? É inútil, não precisa. Mas Samuel se identificava com o fato de Deus magnificar o seu nome, que por causa do nome dele, ter misericórdia daquele povo e não destruí-los. Ele amava isso. Era um pecado não ter um coração que se identificava com aquilo que está no coração de Deus. Isso, você vai encontrar isso em toda a palavra de Deus. É assim que o homem de Deus reage à verdade de Deus. Nunca é com aquele fatalismo que fica evidente que o coração daquela pessoa não comungue, não sente o que Deus sente. Ele não pode dizer: Maranata, ora vem Jesus, volta logo, porque alguém ia dizer para ele assim: mas a Bíblia já diz que Deus já determinou desde todos os séculos qual é o dia que ele vai voltar. O Pai já sabe o dia. Você orar para ele voltar logo não vai adiantar as coisas. Mas não é isso que quem ora: vem Senhor Jesus, está querendo fazer. Mas é esse alinhamento. Então eu nunca, e não deve ser uma piedade falsa nós falarmos isso, eu nunca quero orar para que Deus mude a sua vontade, mas nós oramos para que Deus faça a sua vontade. E porque nós oramos que Deus faça a sua vontade, não é porque Deus não pode fazer a sua vontade sem a nossa oração, porque é a única evidência de que meu coração e o de Deus estão em comunhão, que o que Ele quer é o que eu quero, que eu sinto não só que o que Ele quer deve acontecer, mas eu anseio por isso. Nós buscamos a vontade de Deus, nós sabemos que Jesus está voltando, nós sabemos que Deus sabe a hora exata que o Pai determinou. Mesmo assim nós oramos: ora vem Senhor Jesus, vem. Por quê? Porque nós queremos que o nome de Cristo seja exaltado, nós queremos que todo joelho se dobre e confesse que Ele é o Senhor. Nós sentimos isso, nós queremos isso, e a oração que pede isso é a oração que evidencia que eu tenho um coração que de fato está em comunhão com o coração de Deus. Então mesmo Jesus ora
que Deus faça a sua vontade, mesmo sabendo que Deus sempre vai fazer a sua vontade. Ele não age de maneira fatalista. Ele no Getsemane, ele ora, ele sua sangue, passa-me esse caso, para nos mostrar o horror do pecado que ia cair sobre ele. Não era qualquer coisa, para nos mostrar como o pecado é totalmente repugnante, e como a ira de Deus é terrível. Mas no entanto ele diz: não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ele não era fatalista. O que adianta orar se eu vou ter que morrer daqui a algumas horas mesmo? Por que eu... Não, sabe, o coração deles é um com o do Pai, em todos os sentidos, em ver o horror do pecado, em ver o horror da ira, em ver a separação, mas em ver a necessidade. E o terceiro ponto, de muitos, nós vamos continuar vendo, é o fervor. Tudo isso não é verdade se não tem fervor, queridos. Todos nós podemos orar, ora vem Senhor Jesus. Ou Daniel podia fechar a Bíblia naquele dia e dizer assim: ó, Senhor, 70 anos, eu vou orar porque eu quero me alinhar com Deus. Senhor, 5 minutos de oração, né? Agora essas orações que normalmente as pessoas gostam de fazer. Ó Senhor, 70 anos, por favor. Ele estava com uma vida boa, não estava com uma vida ruim. Mas a Bíblia diz que Daniel não orou como ele disse que se cobriu de saco. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor. Ele fixou seu olhar em Deus. Havia uma paixão, havia uma persistência, uma intensidade. Eu dirigi o meu rosto a Deus. Ele diz: com oração e súplicas e jejum, eu fiquei sem comer. Ele não disse quanto tempo, mas foi bastante tempo. Ele mostra todos os indicadores culturais da época de humilhação. Não são indicadores culturais da nossa época de humilhação, mas na época dele era. Eu fui orar, meu Deus, ele diz. Você pode dizer: mas ele já sabia que era 70 anos, ele já sabia. Está certo, então ele queria orar para estar identificado, mas precisava orar desse jeito? Ele se cobriu de cinzas, se vestiu de saco. A Bíblia diz orar sem cessar. A Bíblia fala sobre intensidade e fervor. É isso que você vê em Daniel. Em Lucas, no capítulo 11, fala sobre bater. É sobre isso. É sobre o que Daniel está fazendo aqui. Deus diz assim, Cristo diz: se um homem pedir pão, não é? Ele deve fazer isso com grande persistência. Ele não faria com grande persistência. É assim. Nós, se pensarmos que a oração era para mudar Deus, entenderíamos tudo o oposto. Tiago 5,16 diz que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Por causa disso, porque justos são pessoas como Daniel, orando. Como Paulo, me põe diante de Deus, de joelhos, orando para que vocês possam conhecer, completamente identificado. Muito em nós é mudado quando nós oramos de fato. E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza, e orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam teus mandamentos. É aqui o início dessa oração. Essa oração é longa e maravilhosa. Ele não usa o termo Jeová, ele usa o termo Adonai aqui, que é Senhor, Mestre, Soberano. Ele sabe que Deus é soberano, mas você vê, é uma submissão à autoridade, à soberania de Deus, é a comunhão do coração dele com o de Deus. Ainda assim, ele suplica por misericórdia, com jejum, saco, cinza, e esse é o início da oração. E ela vai, como eu disse, ele vai haver confissão, uma oração que é um tratado sobre oração, e só lá no 19 que ele vai fazer o pedido, e o pedido é: faça, Deus, faça a tua vontade, faça o que tu falaste.
E ele ora por um longo tempo. Porque lá no versículo 20, quando a oração acaba assim: enquanto eu estava falando e orando, ainda estava, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica diante do meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto eu estava falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto em visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me. Agora, nós não sabemos quanto tempo. Aí você vê, Daniel não parou de orar desse jeito, até que Gabriel tocou nele. Não era simplesmente uma oração, havia constância, fervor. Isso é difícil para nós. Eu quero encerrar aqui, e o que eu vou falar que é difícil para nós tem a ver com o que eu estou falando, que eu quero encerrar aqui. É difícil para nós porque vivemos uma sociedade que vive de pequenos flashes, não é? Nós, queridos, temos padrões e vivemos em padrões de pensamento dessa forma. Atenção muito limitada, sabe? Nós vivemos com propagandas de 60 minutos, programas de meia hora, ouvimos músicas de 3 ou 4 minutos, tudo para nós é assim, ou as pessoas logo dizem, não podemos manter. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim, um bom sermão é um bom que tem um bom início e um bom final, e ele é bom quanto mais perto o final está do início. Isso é típico da nossa época, é típico. Nós gostamos de mudar de canal o tempo todo, em 60 segundos nós gostamos de ver um comercial que nos conte a história toda, queremos um resumo de tudo. Nós queremos ler o resumo do livro já pronto, sei lá, na internet. As pessoas não têm tempo. Vocês podem acreditar que quem não organiza a sua vida para estar domingo, estudando a palavra de Deus pela manhã, num culto, numa quinta-feira, pode realmente estar organizando a sua vida para ter tempo de oração desse jeito? Um dos mandamentos, dos 10 mandamentos é, 6 dias trabalharás. Isso faz parte do mandamento. O mandamento não é o descanso, o mandamento é tudo. O mandamento é, 6 dias trabalharás, e no 7º vocês vão descansar, para dedicar-se a buscar a minha face. Ou seja, organizem a vida de vocês de tal maneira, que vocês tenham um dia inteiro, para cessar tudo. E você vê, não é 6 dias trabalharás, entreterás, porque naquela época, não é como hoje. As pessoas não tinham geladeira no supermercado, é trabalhar mesmo. Tinha que plantar, tinha que caçar, tinha que fazer qualquer coisa. Não tinha como guardar comida para muito tempo. Era uma vida dura, difícil, nada parecido com nossos trabalhos hoje. Mesmo assim Deus diz, vocês vão caçar, plantar, fazer tudo isso em 6 dias, vocês vão organizar a vida de vocês, de tal maneira que um dia vocês vão parar, mas as pessoas hoje não têm tempo, elas têm muito tempo, nenhuma outra geração teve mais tempo que a nossa, tempo para descansar, tempo para dormir, tempo para viajar, tempo para ver televisão, tempo para mexer na internet, tempo para ver filme, tempo para tudo. Não, essa geração não tinha essas coisas, ainda assim eles tinham que organizar a vida, e as pessoas hoje elas não têm tempo. Agora, uma pessoa que não consegue organizar a sua vida, para estar aqui domingo de manhã, domingo à noite, num culto como esse, você acredita que essa pessoa organizou o seu dia de tal maneira que ela tenha tempo para orar? A não ser aquela oração, Senhor, abençoe, obrigado por essa noite, obrigado pelo dia de hoje, tal, em nome de Jesus, amém. No mínimo, se pessoas assim conhecem a Bíblia, elas têm uma teologia doente. A diferença entre o que você vê, o que a palavra produz em Daniel, ou aquilo que a Bíblia diz, ou a falta de visão e de comunhão com o coração de Deus, que não leva a essa necessidade. Então nós vivemos num mundo assim, de pequenos ciclos curtos. Então a persistência não é algo que tem nada a ver com a nossa geração. O quê? Orar mais de 5 minutos?
confessar o pecado. Há pessoas que ouvem um sermão sobre a santidade de Deus, no final não tem tela para orar. Ouvir sobre a santidade de Deus deve levar o que? A confissão, a perceber tudo na nossa vida que desonra a Deus. Então nós temos muito que orar, precisamos de poder para todas aquelas coisas que nós vimos, por exemplo, no início. E Daniel diz: depois de ficar muito tempo confessando pecados a Deus, orando, clamando, pedindo misericórdia, depois de muito tempo, Gabriel tocou no meu ombro. E esse era um homem com 80 e poucos anos, que foi para a Babilônia com 14 anos de idade, que se manteve firme, com tudo que ele tinha aprendido até os 14 anos de idade, vivendo no palácio. Nós sabemos como ele determinou no seu coração, quando era adolescente, não se contaminar com as iguarias do rei. É esse tipo de homem, esse é o padrão. Nós não podemos falar mais sobre todas as coisas que Daniel vai nos ensinar, mas o apóstolo Paulo, ao conhecer a verdade, diz: eu sou o que? Eu sou o principal dos pecadores. Você diz: o que? Paulo? Ou Daniel, tanto tempo confessando o pecado, mas eles perceberam pela palavra de Deus a hediondez do pecado, a santidade de Deus. Então eles tinham muito pelo que orar. Assim Daniel emprega todos esses indícios de persistência, esses atos, essas marcas culturais de humilhação, derramando cinzas na cabeça, jejum, oração. Ele foi fervoroso. Ele não só orou, ele não só fugiu do fatalismo e fez uma pequena oração, não, ele estava totalmente envolvido. Deus quer isso de nós aqui. Deus quer que nós pensemos seriamente sobre oração nas nossas vidas. Sabe, oração, a palavra que nos leva a isso, ou então nós temos uma teologia inútil, fútil. Só se nós não estamos enxergando todas as batalhas que nós temos à nossa frente, a sociedade que nós vivemos, o fracasso da igreja, nossas próprias vidas espirituais. Nossa igreja constantemente está sob ataque de todas as formas. Nós lutamos contra poderes espirituais, famílias, todas as necessidades que nós temos como igreja, todas as dificuldades que temos como igreja. Conhecer a palavra de Deus ou leva a gente a esse tipo de necessidade de oração, porque nós precisamos de poder, mas o poder que nós vimos no início, para todas aquelas coisas que Deus determinou para nós, há muitas batalhas à nossa frente. Eu vejo as pessoas sobre as mesmas cadeias às vezes. Eu conheço pessoas às vezes que chegam em Jardim da Luz, elas, por exemplo, viviam da teologia da prosperidade. Então elas viveram a escravidão de dar dinheiro e tentam negociar com Deus, mas depois elas descobrem que aquela não era a verdade, então elas se tornam tão amantes do dinheiro quanto elas eram antes, e elas não amam o reino de Deus. Elas amavam o dinheiro e por isso negociavam com Deus. Agora elas amam o dinheiro e elas não podem amar a obra de Deus, mas elas não percebem isso. Elas não percebem que nós precisamos de um poder enorme para viver em paz num mundo como o nosso, para ouvir uma mensagem sobre santidade e sentir o peso do pecado. Então nós podemos desperdiçar verdades incríveis que Daniel não desperdiçava. Ele leu Jeremias e aquilo levou ele a oração profunda. Nós sabemos que ele era um homem que orava assim, que ele ouviu o anjo dizer para ele: olha, desde o início a resposta, você já tinha a resposta, mas ele persistiu, porque havia uma luta espiritual. Então nós ficamos muito espirituais, na verdade às vezes fatalistas,
compreendemos a verdade de Deus, Deus vai fazer as coisas, Deus... E nós não sentimos o peso do plano de Deus em nossos corações. Deus quer que nós, ao ouvir a palavra dEle, caiamos de joelho em oração. E se nós entendemos o que a palavra de Deus diz que nós devemos ser, então nós vamos entender que nós precisamos de poder. A resposta natural, se você entendeu a palavra de Deus, é comungar com o coração de Deus, ter comunhão. É o que a palavra faz ao nos revelar a vontade de Deus. Isso nos leva à oração, porque os abismos à nossa frente, o abismo que nós estamos ainda daquilo que Deus quer, nós nunca podemos separar as duas coisas, a verdade de Deus e uma vida de oração profunda, porque nós precisamos de poder de Deus para expressarmos a verdade de Deus no mundo. Então, quando eu leio, eu preciso de oração para que Deus ilumine a minha mente. E quando eu entendo um texto, então eu vou orar, porque eu fico cheio de alegria com a verdade de Deus. Se um texto está difícil de ser entendido, então eu tenho que gastar mais tempo de oração, o Espírito ilumine a minha mente. Mas se eu entendo, então aquilo me leva à oração de me alegrar e me regozijar com a vontade de Deus. Então não há nenhuma maneira de se aproximar da palavra de Deus que por fim não te leve à oração. Ela deve ser gerada pela palavra, deve ser fundamentada na palavra, e ela deve gerar esse fervor em nós. Essas são as 3 primeiras coisas que a gente vê na vida de Daniel. Ele emulou a vida espiritual em todas as áreas, e na oração ele faz isso de maneira profunda também. Quando nós oramos, quando nós vemos a vontade de Deus, nós queremos que Deus seja glorificado, e nós sabemos que precisamos de um poder de Deus operando em nós para isso. Isso nos leva à oração. Vamos ficar de pé. Vejo o Cordeiro que ressurgiu, minha justiça e perfeição, o grande e imutável sou, o Rei da graça, Rei dos céus. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador. Unido a Ele não morrerei, comprado por seu sangue fui, minha vida oculta em Cristo está, em Cristo Deus meu Salvador, em Cristo Deus meu Salvador, em Jesus Cristo, Jesus Cristo, meu Senhor.